sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Sejam bem-vindos ao canal Via de Oração. Estamos caminhando com Santa Faustina nesse dia 26 de abril, nosso 16º encontro. Mais uma vez nós estamos nos reunindo para ler o diário dela, da Secretária da Misericórdia. Então, pegue seu bloco, seu caderno, sua agenda, enfim, para fazer as anotações e vamos mais uma vez mergulhar nessa riqueza aqui, ó, que vale muito a pena a leitura. Vale muito a pena nos debruçarmos neste diário. É o nosso momento de devoção e que esses momentos que nós estamos tendo a cada sexta-feira possa despertar em você cada vez mais a devoção à Divina Misericórdia. Você que tem o diário, você vê que eu vou pulando às vezes alguns números. Então que você possa pegar e ler, que você possa meditar, que você possa refletir, que você possa fazer as anotações, que você possa mesmo fazer a experiência do mergulho. Não somente fica aqui com essa explicação, porque ela é muito rápida, ela é muito pouca, mas mergulhe, faça o seu mergulho, faça a sua experiência. Aqui eu vou te ajudando, dando um norte, mas quando você mergulha, você pode descobrir coisas que eu nem falei, que eu nem notei. Então faça também a experiência. Então vamos iniciar rezando a oração a Santa Faustina. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a oração de Santa Faustina. Ó Jesus, que fizeste de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia, dignai-vos por sua intercessão e, segundo a vossa santíssima vontade, conceder-nos as graças que vos pedimos. Sendo pecadores, não somos dignos da vossa misericórdia. Por esse motivo pedimos que, pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina e por sua intercessão, atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Hoje nós vamos partir para o número do diário 102. Eu fiz um pulo porque a parte aqui do 98 até o 101, ele vai falar muito sobre as provações, os momentos em que a pessoa não sente vontade de rezar. Então, eu vou pular isso porque a gente tem falado muito e a gente ainda vai falar mais, mas eu dei um pulo. Mas se você tem o diário, você pode ler esses números que eu tô pulando, tá bom? 102. Foi um longo momento até quando uma das irmãs entrou na cela e me encontrou quase morta. Assustou-se e foi chamar a mestra, a qual ordenou que, por força da santa obediência, eu me levantasse do chão. Imediatamente voltaram minhas forças físicas e levantei-me do chão, toda tremendo. A mestra percebeu logo o estado da minha alma. Falou-me da insondável misericórdia de Deus, dizendo-me: irmã, não se perturbe, seja com o que for, e ordeno-lhe isto pela virtude da obediência. E acrescentou: agora reconheço que Deus está destinando a irmã para um alto grau de santidade. O Senhor quer ter a irmã perto de si, já que permite tais provas e tão cedo. Que a irmã seja fiel a Deus, porque isto é sinal de que deseja lhe reservar um elevado lugar no céu. Eu, porém, não compreendia nada daquelas palavras. Santa Faustina estava vivendo um momento onde, por ela não conseguir às vezes rezar e compreender o que Deus estava te pedindo, ela entrava numa grande angústia. É muito diferente quando Deus nos pede algo. Às vezes a gente quer fugir de todas as maneiras, mas a gente não quer encarar aquele chamado. A gente não quer encarar aquele convite, a gente não quer encarar para dar uma resposta. Às vezes é alguém que nos pediu algo e a gente fica ali relutando. Mas não é relutando para entender se é a vontade de Deus, é relutando porque você não quer fazer, que você está com preguiça, que você quer dar uma desculpa.
porque você não quer responsabilidade, porque você já fica pensando assim, mas eu vou me estressar e não vai dar certo. Então, se o Senhor está te chamando, Ele usou alguém, usou um coordenador, usou um padre, usou, sei lá, quem quer que ele seja, é porque o Senhor está te chamando. Então, que essa inquietação seja para você dar o seu sim, seja para assumir, seja para ir mesmo para o campo de missão. Continuando. Quando entrei na capela, senti como se a minha alma fosse completamente purificada, como se acabasse de sair das mãos de Deus. Senti então a pureza inviolável da minha alma e senti-me como uma criancinha. Então, de repente, vi interiormente o Senhor que me disse: não tenhas medo, minha filha, eu estou contigo. Nesse preciso momento, dissiparam-se todas as trevas e angústias. Os sentidos foram inundados de indizível alegria, as faculdades da alma repletas de luz. Todos nós passamos, às vezes, por essa inquietação interior. E como apenas uma palavra pode mudar tudo isso. Como apenas uma palavra que a gente ouve, que a gente lê, pode vir nos reconfortar, pode vir nos ajudar a ter ânimo de novo. Por isso é importante buscar ler um livro, ler a palavra de Deus, escutar uma pregação, porque ela pode vir dissipar essas trevas dentro de nós. Vamos dar mais um pulo, vamos lá para o número 111. Quando nesses tormentos da alma eu procurava acusar-me na Santa Confissão dos menores defeitos, o sacerdote admirou-se por eu não ter cometido faltas maiores e disse-me essas palavras: se em meio a esses tormentos a irmã é tão fiel a Deus, para mim isso já é prova de que Deus está amparando a irmã com sua graça especial. E até é bom que a irmã não compreenda isso. Contudo, é estranho que os confessores não me pudessem compreender nem tranquilizar com relação a essas coisas. E foi assim até que encontrei Frei András e depois o padre Sopócoro. Muitas das vezes, as nossas inquietações, as nossas tendências, as nossas inclinações, as nossas perturbações, é tudo para nos tirar da presença de Deus. Mas se a gente insiste, vai ter um momento que Deus vai responder. A gente não pode achar que, porque eu estou inquieta, Deus tem que falar comigo. Porque eu preciso de uma decisão agora, Deus tem que falar comigo. Não é assim que funciona. Deus vai falar quando Ele quer. Deus vai revelar quando Ele quer. Sou eu que preciso buscá-lo. Sou eu que preciso ir atrás. Não é Ele vir atrás de mim. Pode acontecer de Deus vir atrás de nós? Pode acontecer de Deus vir atrás de nós? Pode. Ele pode vir, mas Ele também quer a nossa fidelidade, a nossa entrega sem interesse. É orar mesmo que Ele não fale nada e orar mesmo quando a gente não sinta nada. Mas orar. Uma vez eu ouvi um padre dizendo: às vezes Deus só está esperando a nossa companhia para falar nada e eu não ouvir nada, só para fazer companhia. E quando eu ouvi isso, eu fiquei assim: nossa, mas que coisa sem graça. E depois, só que aí o padre continuou falando, né? E eu pensando assim: nossa, mas que coisa sem graça, assim, Deus não vai falar. Eu quero ouvir, eu quero falar. E aí o padre falou: porque Deus não tem necessidade de ficar falando, Ele só quer a sua presença, Ele quer a sua companhia. Você pode dar sua companhia para Ele? Ou é muito para você? Aí quando o padre falou isso, eu fiquei assim: eita. Porque às vezes a gente acha que Deus tem que estar respondendo a todos os nossos ímpetos. Ele tem que responder a todas as nossas necessidades. E não é assim. Essa coisa que às vezes fala assim: peça que Deus vai te responder, peça que Deus vai te dar, como é que é? Bata que Deus vai abrir todas as portas. Não é assim. Imagina se Ele fosse abrir porta para todo mundo.
Deus sabe. Deus sabe que nem todo pedido, por mais que seja bom, ele vai ser bom para nossa alma. Às vezes é difícil a gente compreender, mas lendo o Diário de Santa Faustina, ao mesmo tempo que ela demonstra isso como um tormento, né, como uma dificuldade, é porque aqueles que mergulham em Deus, eles experimentam isso. Porque humanamente querem entender, porque humanamente querem ali uma resposta, porque querem algo de concreto, e aí como não vem, ficam inquietos. Sabe aquilo que você tem pedido para Deus e que não aconteceu? E muitas das vezes a nossa sensação é de frustração, de que Deus não está nos ouvindo, é porque Ele está vendo, Ele está ouvindo e está dizendo assim, mas não vai ser bom para você, não está na hora. Não está na hora. E aí você fica, mas Senhor, é por uma causa justa, é porque é necessário, Senhor, você não está vendo. E aí Jesus fica assim, não, mas tem que seguir o fluxo, tem que seguir. E aí você continua falando e Jesus fica assim, tá bom, fica falando aí, tá? O meu anjo vai te ouvir. Porque nem tudo ele vai nos atender. Lembra um filme bem antigo, O Todo-Poderoso? Aonde Deus tira férias. Esse filme tem um monte de erro, mas o filme conta isso, né? De que Deus tira férias e ele deixa uma outra pessoa, né? Um ser humano lá no lugar dele. E aí ele fica ali recebendo as mensagens e chega uma hora que ele cansa, que são tantas, que ele faz? Ele vai, senta no computador e bota assim, para todos os pedidos de oração eu digo sim. E ele aperta. E aí é um caos. O mundo fica um caos. Por quê? Porque nem tudo aquilo que a gente quer vai ser para o nosso bem. Vai ser para nossa edificação. E aí depois que ele viu o mal que ele tinha feito, né? E aí ele foi atrás de Deus para falar assim, vem consertar. E aí Deus falou assim, não, você que tem que consertar. Eu tô tirando férias. Esse filme é uma comédia, né? Mas vamos continuar aqui. 112. Algumas palavras sobre a confissão e os confessores mencionarei somente aquilo que experimentei e vivi na minha própria alma. Há 3 coisas que impedem a alma de se beneficiar da confissão nesses momentos excepcionais. A primeira, quando o confessor tem pouco conhecimento das vias extraordinárias e se mostra surpreso quando uma alma lhe desvenda esses grandes mistérios de Deus que nela opera. Essa perplexidade já atemoriza uma alma sensível. Se ela percebe que o confessor hesita em expor o seu ponto de vista depois da confissão, ficará com dúvidas ainda maiores do que antes. Vou trazer um pouco para a nossa realidade. Às vezes, quando a gente vai se confessar, e daí a gente conta o pecado e o padre fala assim, não, mas isso não é pecado não. Cria uma confusão na nossa cabeça. Não, mas espera aí, eu vi que era pecado, eu li no catecismo que é pecado, eu fiz um exame de consciência, eu vi que era pecado, e aí o senhor está falando que não é pecado, como assim? Então, porque muitos dos padres têm já na sua mente, na sua conduta, totalmente distorcida. Eu já falei isso e vou repetir. Se você for até um padre se confessar, você se confessa, você sabe que aquilo é pecado, e ele vira para você e fala que não é, você não discute. Você fica em silêncio, tá bom, padre, tá bom. O que você faz? Procura outro padre. Eu já fiz isso. Fui lá, o padre, não, minha filha, se preocupa não, é assim mesmo. Eu, tá bom, padre. Eu saí dali, fui até o sacrário e falei, Senhor, perdão, mas eu vou procurar outra confissão. Passou alguns dias, eu fui procurar outro. E pronto. E eu falei, padre, eu fui me confessar e aconteceu isso, isso e isso. Eu falei. Porque muitas vezes o padre, ele não tem ali uma vida de oração, ele já cai no relativismo. Ele vai relativizar todo o pecado. Não é bem por aí não, né? Eu já falei sobre isso com mais profundidade. Não vou me adeter a isso, mas acho que você conseguiu entender, né?
Como pode a alma em tal estado tranquilizar-se do confessionário se ela é tão sensível a cada palavra do sacerdote? Em meu entender, em momentos assim, de prova especial enviada por Deus à alma, se o sacerdote não a compreende, deveria indicar-lhe algum confessor experiente e instruído, ou ele mesmo adquirir luzes para dar à alma, que é o caso se o padre fosse mesmo convertido, né? Não ficasse passando a mão na cabeça, porque muita gente vai no confessionário e às vezes a gente vê isso porque as pessoas escrevem: ah, mas eu não sabia que era pecado porque eu falei com o padre falou que não era. Porque nunca tá... O padre não ensinou direito. Se isso não ensina direito, as pessoas vão continuar cometendo o mesmo pecado. A segunda: quando o confessor não permite que a alma se exprima sinceramente e demonstra impaciência, a alma então cala-se e não diz tudo. Com isso, não obtém benefício, e muito menos ainda quando o confessor, sem conhecer realmente a alma, começa a experimentá-la. E isso termina por prejudicá-la em vez de ajudá-la. Infelizmente, tem muitos padres que não gostam de confessar. Essa é a verdade, não gostam. Eu não sei na paróquia de vocês, mas tem paróquias que tem confissão todos os dias. Tem paróquias tem até os domingos. Tem umas que tem de segunda a sexta. E tem umas que só tem uma vez na semana, e olhe lá. Ou então você tem que ligar para marcar. Aí o padre que vai se dispor ali, parece que tem padre que não gosta de ouvir confissão. Ao contrário de ter padres que se gastam ali em confissão, tem outros que parece que correm. Ou tem outros que vão ali te ouvir e ficam com pressa. Ah, não, isso não é pecado não. Deus te perdoa. Ah, tá perdoado. Tá, vai, próximo. É muito triste, né? Quando trata assim um sacramento, parece que de qualquer jeito. É muito triste. Muito triste. A terceira: quando acontece que o confessor, algumas vezes, faz pouco caso das coisas pequenas. Não há nada de pequeno na vida espiritual. Algumas vezes, uma coisa aparentemente significante desvenda uma outra de grande importância e constitui para o confessor como um raio de luz para conhecer a alma. Muitos matizes espirituais escondem-se em coisas pequenas. Tem duas observações que eu quero fazer em relação à confissão. Uma: confissão não é terapia, não é bate-papo, não é conversa, não é para contar história, não é para ficar colocando outras pessoas no seu momento de confissão. É para você falar: padre, eu pequei sobre isso, isso, isso e isso. Pronto. É indireto. Não é ficar fazendo aquele rodeio, ir ali e contar o porquê, e contar os mínimos detalhes. O padre não precisa saber dos mínimos detalhes, ele precisa saber só do ato. Ele precisa saber só, você não precisa dar endereço, CPF da pessoa não. Isso é direto. E um outro ponto que é muito triste: o padre ouve e ali às vezes ele não te dá orientação nenhuma, ele só, que Deus te perdoe, né? Já faz a oração do perdão dos pecados e pronto. Às vezes nem penitência passa, ou passa uma penitência, reza uma Ave Maria. Pronto. Não te dá instrução, não fala nada, né? Não. É claro que às vezes, porque isso já aconteceu comigo, de padres que não falou nada, já foi para absolvição, e eu ainda saí assim, né? Nossa. Aí eu saí até meio que empolgada, assim: nossa, o padre nem falou nada. Aí depois eu fiquei me perguntando: mas por que será que ele não falou? Será que ele não sentiu necessidade? Será que não era para falar? Será que... Fiquei me questionando. E também já aconteceu do padre pegar e falar uma coisa que não tinha nada a ver. Eu falei A e depois foi falar Z. Eu contei B, C e ele foi com 1, 2, 3. Sim, não tinha nexo.
E porque tem padres que eles vão citar, né, algum versículo bíblico, né? Ah, Deus perdoou a samaritana, Deus curou não sei quem, né? Vão fazendo eles tiram de um versículo para poder jogar ali diante da sua confissão e te dá até uma luz. Mas tem padres que não. Então, assim, só misericórdia, né? Você encontrar um padre que confesse, que te oriente. É claro que na confissão não é uma orientação. A gente não precisa esperar também que o padre fique ali falando um monte de coisa. Mas é tão bom quando o padre, assim, te dá aquele pontapé, né? Ó, minha filha, diante disso que o Senhor falou, lembra da passagem, vou dar um exemplo, né? Você contou lá o seu pecado e aí o padre vem e fala assim, ó, lembra daquela passagem de Nicodemos, é preciso nascer de novo. Então, busque nascer de novo todos os dias. Busque sua renovação, busque vida de oração, tá bom? Vou te dar absolvição. Olha, isso já acalenta. Mas é como eu falei, muitos padres parece que correm desse sacramento, não vivenciam. E infelizmente a gente tem visto muito isso. E eu fico às vezes me perguntando, o padre estuda tanto para quando chegar ali o momento de ser sacerdote, poder exercer, por que não quer exercer? Eu fico pensando, nossa, se eu fosse homem, tivesse vocação para sacerdócio, eu ia querer celebrar todos os dias. Eu ia querer atender a confissão todos os dias. Eu acho tão bonito quando eu ouço um padre falando isso. Quando um padre fala, né, que se gastou, se gasta, o exemplo de Padre Pio, exemplo de São Maria Vianney, São João Maria Vianney, que se gastavam ali na confissão. Ouvia também numa pregação um padre falando isso, que a sua vocação é se gastar em celebrar a Santa Missa e na confissão. As outras coisas vêm depois. Como todo padre podia também ter esse pensamento, não estou falando que todo padre tem que ser igual, mas ter esse pensamento de que ensinar o leigo a fazer uma boa confissão, prepará-lo para poder fazer uma boa confissão, ter gosto, ter zelo por esse sacramento. E nós, leigos, por outro lado, fazer o exame de consciência direito. Não é fazer de qualquer jeito. E nem se confessar só na época da Páscoa. Quer dizer, o pessoal aí se confessou agora só ano que vem? Não, olha quanto pecado não vai ter. Ah, mas eu não cometi pecado mortal. Mas os veniais, você acha que tá tranquilo? Você acha que não vai ser impedimento para ir para o céu? Então, assim, a gente precisa buscar a confissão. Não podemos ser relapsos nisso. Continuando. Nunca poderá ser construído um grande edifício se rejeitarmos os tijolos, por mais pequenos que sejam. De algumas almas, Deus exige uma grande pureza, dando-lhes um conhecimento mais profundo da própria miséria. Iluminada pela luz do alto, a alma conhece melhor o que agrada a Deus e o que não lhe compraz. Por isso que às vezes as pessoas às vezes criticam algumas pessoas que são radicais, que estão buscando ali a santidade, ter uma vida mesmo toda certinha, às vezes são criticadas, às vezes sou eu que critico o outro. Gente, cada um sabe onde o seu calo aperta. Às vezes, para muito, é muito fácil falar assim, por exemplo, se eu falar para você, olha, eu não tenho problema com bebida, porque é uma coisa que eu já não gosto. Nunca bebi e não tenho vontade. Agora, eu sei que para quem gosta é um sacrifício, mas que se você se esforçar, se você se dedicar, se você se empenhar, você consegue. Basta o querer. Estou dando um exemplo aqui de bebida, mas pode ser qualquer outra coisa. O pecado depende do grau de consciência e das luzes da alma.
O mesmo se diga também das imperfeições. Embora a alma saiba que o que pertence estritamente no sacramento da penitência é o pecado, mas essas pequenas coisas têm uma grande importância na busca da santidade, e o confessor não pode desprezá-las. A paciência e a afabilidade do confessor abrem um caminho que conduz aos mais profundos recônditos da alma. Ela, como que involuntariamente, desvenda sua profundidade abissal e sente-se mais forte e mais resistente. Luta com maior coragem e esforça-se mais, porquanto sabe que de tudo deve prestar conta. De tudo. A confissão a gente não pode omitir. Na confissão a gente não pode esconder. Uma coisa é, eu fui me confessar e esqueci. Na próxima confissão você vai trazer isso que você esqueceu. Agora, se você não quis contar por vergonha, faça o mais rápido possível um bom exame de consciência, tenha ali mesmo a contrição para que você possa confessar. Por quê? Se a gente vai deixando algumas coisinhas de lado, a gente fica ali com vergonha, a gente só está enganando para nós mesmos. Eu ainda não tive a experiência de me confessar no confessionário, né? Naquela casinha onde é toda fechada e a pessoa se coloca de joelhos e você não vê o padre. Eu tenho a maior vontade de fazer uma confissão assim, porque acho que vai ser muito diferente, né? Que você não tá vendo o padre, então você vai falar, acho que vai ser até mais fácil. Eu não tive essa experiência até porque na minha região não tem. Não tem. A única igreja que eu já vi, mas eu nem sei se era se faziam uso ou se estava ali só como enfeite, né? Porque parecia ser bem antigo. Então eu não sei, mas eu tenho muita vontade. Porque acho que vai dar menos vergonha, né? Que às vezes a gente ainda fica com uma certa vergonha para se confessar, para falar certas coisas. Mas a vergonha também é algo que o diabo coloca. Porque da mesma maneira que ele nos dá coragem para pecar, ele coloca vergonha para não se confessar. Então hoje, no Caminhando com Santa Faustina, refletimos sobre confissão. É um assunto que eu achava que eu nem fosse me aprofundar, né? Até porque acabamos de sair da quaresma. Mas para você ver, confissão não é um assunto só da quaresma. É um assunto do ano todo. É algo que todos nós precisamos buscar. Se possível, confessar pelo menos uma vez no mês. Se possível. Não deixe acumular, né? Não deixe aí ficar guardando tanta coisa ruim dentro de você, né? Se confesse. Vamos fazer a nossa oração final e que Santa Faustina possa nos ajudar. Se você precisa se confessar, partiu confessionário, hein? Não adie mais, não adie, né? Não é à toa que de repente você está ouvindo esse vídeo hoje falar sobre confissão. Até porque nos outros a gente nem falou. Então, se Deus colocou esse vídeo para você ouvir, é porque Ele te espera lá para te dar o perdão, amém? Vamos fazer a nossa oração final. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós e na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordado ou a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós, forte tranquilidade e fortaleza segura da minha alma, aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé, no vosso poder e bondade. Se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas,
Desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora e em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Nosso próximo Caminhando com Santa Faustina, próxima sexta-feira, hein? Todas as sextas-feiras, às 16 horas, 4 horas da tarde, nos encontramos aqui para ler o Diário de Santa Faustina. Você vê que nós estamos caminhando, estamos ainda no começo, ainda temos muita coisa para ver, estamos ainda no 112. Mas falta muita coisa, né? Porque o diário, ele vai ainda, passa de 1.700, passa 1.800 e pouco. Então, falta muita coisa, né? Muita coisa ainda está por vir, que o Senhor está nos preparando, amém? Mas eu te espero também nos próximos vídeos, né? Todos os dias temos vídeos aqui no canal, então venha rezar comigo, venha rezar em algum momento, em algum devocional de oração a Nossa Senhora, a um santo. Então vamos rezar juntos e vamos caminhar. Então fica com Jesus, que os raios da Divina Misericórdia possam o atrair a ter essa vida de confessionário, de se confessar, de fazer um exame de consciência. Não fique com a mentalidade protestante de que eu me confesso a Deus. Nós somos Igreja Católica Apostólica Romana e nós temos sim um sacramento. A confissão é um sacramento, receber esse sacramento é um sinal de Deus. É um sinal de Deus. Então, não fique com receio nem com bloqueio dentro do seu coração. Se necessário for, procure a confissão, amém? Que Jesus te dê coragem e força nesta hora e que Santa Faustina possa rogar por nós. Jesus, eu confio em vós. Fica na paz.